Olá, turminha, tudo bem? Chegamos aqui mais uma aula de matemática. Sejam bem-vindos ao TV Araxá Educa. Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês nas aulas de matemática. Vocês vêm comigo? Então vamos lá. Antes disso, quero perguntar o que vocês acham que nós vamos ter na aula de hoje? Será que nós vamos falar sobre formas geométricas? Alguém de casa chutou, falou em comida. Será que hoje na aula de matemática nós vamos falar de comida? Tem gente aí com fome, hein? Hoje nós não vamos falar de comida. Hoje nós vamos entrar em algo muito importante dentro do terceiro ano. Nós vamos entrar no sistema de numeração decimal. E o que é isso, professora? Vamos lá trabalhar o sistema de numeração decimal. O nome é grande, mas a coisa é breve e simples. O que significa o sistema de numeração decimal? Nós vamos detalhar aqui com vocês o que é cada item para ficar facinho para você aí de casa. Às vezes nós achamos que a matemática é algo assustador, muito difícil, mas vocês vão ver que não. Nós vamos descomplicar a matemática aqui nas nossas aulas, ok? Vamos lá! Sistema de numeração decimal. O ser humano descobriu que podia usar o corpo para contar e medir. Isso há muito tempo, há muitos anos. Então, antigamente o homem usava os dedos, usava palitinhos, gravetinhos de galinhos de árvore, folhas de árvores para conseguirem registrar quantidades. Com o passar do tempo, isso foi modificando. Eles usavam os dedinhos, podiam usar as mãos, que era algo mais fácil que estava aqui no corpo deles. Como temos 10 dedos, a nossa contagem sempre foi em grupos de 10, porque facilitava para eles. Então, eles formavam esse grupinho de 10, certinho? Vejam a importância do nosso corpo em relação à matemática, hein? Agora, nós temos os povos hindus. Eles iniciaram essa maneira de contar e registrar a contagem. Depois vieram os árabes e aperfeiçoaram o nosso sistema numérico. Professora, mas e aí? Até agora tudo que você falou para mim tá meio estranho. É só para você entender onde que nós vamos chegar. Você identificando que o nosso corpo tem relação total com a história da matemática, já é o primeiro passo, ok? Agora, continuando. Podemos representar qualquer quantidade assim. Tcharam! Reunindo os elementos em grupos de 10. Então, se eu tenho o número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenho aqui representado o número 13 por unidades, por pauzinhos, palitinhos que nós chamamos, né? Representei ele aqui. E quando eu representei, vocês viram que eu fui até o número 10, quando deu 10 eu desci? Justamente porque eu já praticamente agrupei até formar o 10. Quando eu formei aqui em cima os primeiros 10 tracinhos, eu já exemplifiquei aquela ideia antiga de juntar 10 dedinhos. E o que sobrou aqui, ó, eu tenho um pequeno grupinho de 3. É 10 mais 3, ok? Aos poucos vocês vão entendendo onde nós vamos chegar com essas explicações. Agora, usando e combinando os 10 símbolos chamados dígitos ou algarismos indo-arábicos, eu tenho do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São os símbolos que nós temos matemáticos. E eles vão fazendo diferentes combinações, ok? Agora, ao fazer isso, estamos trabalhando com o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal sempre é representado pelos símbolos ou algarismos que nós utilizamos desde a época dos hindus e foram aperfeiçoados com os árabes, ok? Gravamos isso? Professora, tá muito estranho toda essa história que você está contando do povo antigo, mas eu estou aqui no século 21, em Araxá, no Brasil. Vamos falar mais abertamente? Ok, chegou a hora de detalharmos mais ainda. Todo mundo conhece um famoso material que se chama material dourado. Quem não conhece vai conhecer comigo agora. Vejam só,
O material dourado foi um material criado para ajudar a trabalhar o sistema de numeração decimal. Por quê? Ele contém quadradinhos soltos que representam unidades. Ele tem barrinhas que representam dezenas. Quando eu formo 10 unidades, eu represento por uma barrinha, que é de uma dezena. E tem também essa barra aqui, que representa a centena. Então, aqui é 1, aqui é 10. Coloquei o 100 aqui ao lado para não ficar muito próximo ao exemplo que eu tenho na tela. E temos também o cubo, que nós vamos ver mais para a frente. O cubo, ele representa 1000. Só que nós vamos ver mais para frente. No momento, nós vamos fechar nesses 3 que eu estou aqui no cantinho. Vejam só, eu tenho aqui uma barrinha de 100, outra barrinha de 100 e mais uma barrinha de 100. Aqui, os números, o sistema, desculpem, aqui nós temos o material dourado. E o material dourado, ele vem justamente para enriquecer e facilitar a compreensão dos numerais. Olha como ficou fácil eu identificar 100, 100, 100. Se eu juntar todo mundo aqui, eu já sei que eu estou na casa dos 300. 100, 100, 100. Eu tenho aqui 2 barrinhas. Como eu falei para vocês, olha lá, a barrinha representa 10. Então, eu tenho 10 e aqui outro 10, certinho? E por último, eu tenho soltos, os quadradinhos pequeninos soltos, os cubinhos pequenos. Cada um representa uma unidade. E se eu juntar tudo, eu vou ter um numeral. O que eu vou fazer agora? Prestem atenção. Agora que eu mostrei o material dourado, nós vamos trabalhar 3 itens importantes da matemática. Eu preciso saber que número é esse que eu formei. Vamos pensar um pouquinho? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O numeral termina em 8. Agora, eu vou para a casinha da dezena. Aqui é a unidade, aqui é a dezena, aqui é a centena. Na casinha da dezena, eu vou agrupar todo mundo que faz parte das barrinhas. Quem que eu tenho ali de barrinhas? Eu tenho 2. 10 mais 10, 20. Cada barrinha vale 10. Então, 10 mais 10, eu vou ter o resultado 20. Mas, como que eu represento aqui na tela? Eu represento com o numeral 2. Por quê? Eu tenho 2 barrinhas, certo? E agora nós vamos para a casinha da frente, na centena. Na centena já é diferente. Ah, mas o que é diferente, professora? A diferença é a posição. A posição dela vai vir aqui. Eu tenho 1, 2, 3 barrinhas. Barrinhas não, né? 3 montinhos de 100. 100 mais 100 mais 100. É só eu juntar essa frente aqui, porque atrás é 0. Ó. 0, 0, 0, 0. 1 mais 1, 3. Olha o numeral aparecendo. Tenho aqui um número formado. Nós formamos o número 328. Oh, professora, não é tão difícil. Não, não é. 300, não preciso colocar 3 vezes o 100 para representar o número. Prestem atenção. Tenho 2 barrinhas. Na dezena, coloco aqui as 2 e tenho 8 cubinhos nas unidades. Super fácil, professor! Ah, esse nome todo complicado que você falou, toda essa história dos números, é só para fazer isso? Viram só como é fácil? A matemática é muito tranquila. É só a gente ir com calma, entendendo todos os processos. Vamos pensar agora em outra possibilidade. Agora sim, ficou mais gostoso ainda. Nós vamos pegar esse número que nós formamos e vamos decompor. Que é isso, professora? O que você vai fazer com o número? Simplesmente, nós vamos pegar esse número 328 e vamos desmembrar cada item para descobrir quem é centena, quem é dezena, quem é unidade. Vocês vêm comigo? Tá muito fácil, não é verdade? Vamos lá.
eu tenho aqui 1, 2, 3. 3 vezes o número 100. Então, o que eu tenho aí para fazer na decomposição? Quem que é esse 300? É 100 mais 100 mais 100. Professora, mas eu sei que já dá 300. Mas eu estou decompondo. Isso é a decomposição. Eu tenho que ir tirando cada item para mostrar o que foi formado com o numeral 328. Ok? E agora, professora? Tenho 2 barrinhas de 10. Então, mais 10 mais 10. Ó, ok. E mais o que eu tenho? 8. Então, mais 8 vai dar igual a 328. Professora, posso fazer outra coisa? Posso juntar esses três números 100 aqui e colocar 300? Sim. Posso juntar os 2 10 e formar o 20? Sim. Ok? Conforme nós formos fazendo a decomposição, vocês vão vendo as infinitas possibilidades que ocorrem nos numerais. Só que você tem que sempre ter na sua cabeça a decomposição. Quem que é o 300? 100 mais 100 mais 100. Ok? Vamos ver agora algo que é importante, que na hora que a gente decompõe fica mais nítido ainda como que eu falo, como que eu leio esse numeral. Esse número que eu formei, 328, e eu acabei de fazer a leitura, muitas vezes a gente olha e não sabe quem é quem. Então, quando nós trabalhamos na matemática, unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dezenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E aí nós temos as centenas, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. São esses números que nós fazemos a leitura aqui. E por isso que nós trabalhamos com material dourado, para você identificar como que você vai chamar cada número dependendo da posição que ele está. Então, se eu tenho aqui o 3 na frente, eu tenho um número com 3 casinhas, que nós falamos unidade, dezena e centena. Eu tenho 3 casas, então quem está na unidade, eu já sei que vai ser do 1 ao 9. Aliás, do 0 ao 9, certo? Quem está na dezena, eu sei que vai ser do 10 ao 90. E quem está na centena vai ser do 100 até 900. Só para vocês entenderem a importância do trabalho do sistema de numeração decimal. Muitas vezes você sabe formar um número, mas você não sabe fazer a leitura no número. Mas aqui na aula hoje você vai tirar essas dúvidas, ok? Então, como que eu vou ler? Sempre começo daqui do primeiro número, ó. Estou na casinha da centena, 300 ou 30? 300, então 300. Estou na casinha da dezena, o número 2. É o 2 ou é o 20? Ou então é o 30? Não, professora, tá confundindo. Então, estou na casinha da dezena, então só pode ser 20. Então, 320 é 8. Ah, mas tá muito fácil. É isso mesmo, gente. Muito fácil, muito tranquilo. Então, a leitura desse número é 328. Vamos lá ver mais um pouquinho sobre o material dourado. Vamos interpretar? Agora eu coloquei um número mais difícil. Mais difícil? Não, um número maior. Vejam só. Vamos pegar tudo que eu expliquei nesse slide anterior. Ó, o que é centena, o que é dezena, o que é unidade. E vamos juntar nessa atividade de agora. Vejam só. Eu tenho quantos bloquinhos de 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Tenho 6 bloquinhos de 100. Já viu o que é centena. Agora eu vou procurar o que é dezena. Achei as dezenas. 2 barrinhas de 10. E vou procurar agora unidades. Olha lá as unidades. Estão soltinhas, estão perdidas ali. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Pronto, aí estão as unidades.
tenho 2 barrinhas de 10 e tenho 6 de centena. Vamos formar esse numeral, então? Que número eu tenho aqui? Vamos ver vocês aí de casa se vocês já formaram esse número. Será que vocês já interpretaram? Oh, muito bem, tem galera de casa falando. Vamos começar pela centena? Pronto, coloquei aqui para facilitar a interpretação, ó. Unidade, dezena e centena. Vamos lá. Quem que eu tenho na unidade? 5. Ó, já sei que é um número que termina com 5. Quantas barrinhas eu tenho representando as dezenas? 2. Professora, mas não é o 20? Sim, é o 20, mas ele está representado por 2 barrinhas. Então, esse número 2 que eu vou colocar aqui. Aqui está a dúvida. E às vezes acontecem os erros justamente nessa parte. Eu tenho 2 barrinhas que representam o número 20. Mas o que eu tenho que ver é a quantidade de barrinhas. Eu sei que elas valem 20. Mas o que eu quero aqui é a quantidade de barrinhas, ok? E depois, quantas barrinhas de centena eu tenho? 6. Eu vou colocar aqui o número 6. O que apareceu? O número 6, o número 2 e o número 5, certo? Agora, nós vamos decompor isso daí. Ah, mas ficou muito fácil, professora. Isso mesmo, tá muito tranquilo. Se nós fazemos os processos item a item, fica muito fácil. Olha lá quem eu tenho. 625. Quem que é 600? Isso aqui. 600. Tem que ter 3 casinhas. 600. Certinho? Está na centena. Quem está representado aqui na casinha da dezena? 20. Eu tenho 2 barras em que representam cada uma 10 e 10. 10 mais 10 eu tenho 20. E agora ficaram faltando as unidades. Olha lá quem ficou para trás. Foi a unidade, foi o número 5. Olha lá o que eu formei. Fica mais fácil ainda para eu fazer o próximo item, que é a leitura. 625. Muito fácil, né, pessoal? Olha lá a leitura, então. 625. Vamos treinar agora de uma forma diferente? Chamo vocês agora para a hora do game. É hora de jogar. E esse jogo eu quero ver o que vocês aprenderam aqui do material dourado. 1, 2, 3, espero vocês. Preparados para o nosso jogo? Nas aulas de matemática sempre vamos ter jogos. Para vocês verem que tudo que eu ensino, tudo que tem dentro da matemática pode ser levado na brincadeira, ser algo divertido. E é isso que nós queremos, trazer a matemática de uma forma gostosa para vocês, ok? Vamos pegar tudo que aprendemos hoje sobre unidade, dezena e centena, o material dourado e vamos fazer essa leitura numérica dos números que são formados por eles, ok? Então eu tenho aqui material dourado e vocês vão me ajudar a desvendar qual é o mistério, qual é o número que está representado aqui nesse material dourado. Vamos lá? Vamos pensar. Eu tenho uma barra grande, essa de chocolate, 2 barrinhas fininhas e tenho 1, 2, 3, 4 unidades. Ah, tá muito fácil! Eu tenho que número formado? Aqui eu tenho 100. Aqui eu tenho 2 barrinhas na dezena que representam 20 e eu tenho 4 unidades que representam o número 4. Então, o que eu tenho aqui? 124. Vamos ver lá nas opções. Tcharam! Muito bem, pessoal. Estão indo bem, hein? Vamos ver a próxima. Como o número 45 pode ser representado pelo material dourado? Vamos identificar? Ele pode ser representado igual aqui na letra A? 45, é só você dividir. O que é 40? São 4 barrinhas de 10. E 5 são 5 unidades. Aqui tem 2, então cai fora. Letra B, eu tenho 1, 2, 3, 4 barrinhas de 10. E tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ó, encontramos a resposta. As demais já estão eliminadas. Vamos ver o próximo exemplo. Qual o número representado pelo material dourado que está aqui no canto? Contando de 10 em 10, porque eu só tenho barrinhas. Toda vez que eu tenho barrinha fina, eu vou lembrar que são 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60.
Então, eu já sei que o meu número vai começar com 60 e já ficou fácil. Eu só tenho um número que começa com 6. Agora, as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, ficou fácil demais. Quem que eu tenho aqui formado? 60 com 7. Se eu junto tudo, eu tenho 67. Vocês viram que primeiro eu decompus e depois eu cheguei no total? 60 com 7, 67. A resposta é essa. Vamos ver mais um. Quantas dezenas foram representadas pelo material dourado que está aqui no canto? Quantas dezenas eu tenho aqui? Eu não quero o número todo. Eu quero só as dezenas. Interpretação, hein, gente? Interpretando o material dourado. Eu tenho 1, 2, 3 barrinhas que são representadas pela dezena. Então, quer dizer que eu tenho 3 representações do número 10. E a resposta só pode ser o número 3. Muito fácil. Vocês viram as variedades, as possibilidades que nós temos para trabalhar com material dourado? Agora veja essa, que é a mais fácil, hein? Quantas unidades foram representadas pelo material dourado? Lembram das unidades? Isso, são as pecinhas soltas. Elas ainda não se juntaram, não formaram um grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Achei que eu tinha contado errado. Formei o número 9. Onde eu vou clicar? Aqui a representação do 9. Aqui está. Muito bem? Foi muito fácil, não é? Vamos para mais um. Mais uma está aqui na tela. Marque o resultado desta adição. Ah, que delícia trabalhar adição com material dourado. Eu tenho este número mais esta barrinha. Vamos ver o que virou. 10, 20, 30. De 10 em 10. Eu tenho 30 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6. Aqui eu tenho formado o número 36. E vou juntar com mais uma barrinha que representa o 10. Então, 36 mais 10, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar barrinha de dezena com barrinha de dezena. Vamos juntar todas? Vamos juntar 30 com 10, 40. 30 com 10, 40. Junta agora unidades. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40. Mais 6, o resultado é 46. Muito fácil, não é, pessoal? Viram como a matemática pode ser prazerosa? Marque o resultado dessa adição. Mais uma adição na telinha. Vocês já têm a dica, juntar unidade com unidade, que é dezena com dezena, e quando aparecer centena também, centena com centena. Quem que eu tenho aqui? 10 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 mais 7 eu formo 17, certo? Mais 2 barrinhas de 10, quanto que dá? Muito bem, dá 20. Só que aí eu tenho 17 mais 20. O que eu tenho que fazer para resolver essa adição? Juntar o que é unidade com unidade, dezena com dezena. Aqui eu não tenho unidade. Então, eu sei que vai ficar o número representado que está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou juntar as dezenas. 20 com 10, 30. O número que foi formado aqui está muito fácil. 37. Juntei dezena com dezena, unidade com unidade. Aqui está o 37. Vamos para mais um. Qual número foi representado pelo material dourado aqui nessa imagem do cantinho? Agora já veio aqui a centena. Temos unidade, temos dezenas e temos uma centena. Vamos descobrir qual número é esse? 100, uma barrinha maior representa 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Eu tenho 7 barrinhas de 10, contei de 10 em 10, formei o número 70. 170 é 1. Vamos ver se tem lá na resposta? Muito bem, tem sim. 171 está aqui. Aí está a representação do material dourado. Mais um. Qual o resultado desta adição? Vocês já estão craques, já sabem o que temos que juntar. Unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Nesse caso aqui, tá muito tranquilo. Eu tenho casinha da centena, casinhas das dezenas e temos aqui as unidades. Vamos juntar? 100 e 1, 2, 3, 4,
4 barrinhas de dezenas, eu vou ter 40. 140. Quem que tá aqui? 1, 2, 3. 143. Muito fácil, não é? Vamos lá? Achei a representação desse material dourado, que é o número 143. Muito bem. Então, estudamos o que é o sistema de numeração decimal, trabalhamos com o material dourado, fizemos um game super divertido e chegou agora o momento de revisarmos, relembrarmos o que trabalhamos em nossa aula, ok? Nós vimos na nossa aula o que é esse sistema de numeração decimal, como é essa representação dele, e vimos que dentro dele nós conseguimos fazer a leitura numérica, nós conseguimos fazer a decomposição desse número ou a composição, que é formar esse número. Dentro do game que eu trouxe agora para vocês, que nós fizemos recentemente, esse game trouxe todas essas possibilidades de leitura, de composição, de decomposição, ok? Fico aqui deixando muitos beijinhos para vocês, muitos coraçõezinhos. Espero vocês na próxima aula, hein? E não deixem de estudar, a matemática sim é algo gostoso. Um beijo, um abraço e um queijo e até a próxima aula.